Amém. Vamos ler Mateus 19, do verso 16 ao 22, a história conhecida do jovem rico. O texto diz assim: E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um, mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem disse: Tudo isso tenho observado, tudo isso tenho feito, tudo isso eu tenho me esforçado para fazer. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Que troca maravilhosa, hein? Depois venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Amém. Quando eu comecei a namorar a Lê, só abrindo parênteses antes de contar essa história, a gente vai fazer 9 anos de casado próxima semana, já é bastante tempo. Então, quando eu namorava ela, mais de 10 anos atrás, essa história uma galera do Up aqui já ouviu, porque eu contei num Up Camp que eu fui, há 2 anos atrás, se não me engano. Mas quando eu comecei a namorar a Lê, algumas coisas mudaram na minha vida. Eu comecei a deixar um pouco mais a barba. Eu gostava de deixar a barba, mas às vezes eu tirava tudo, eu ficava com aquela cara de garotinho. E aí eu comecei a deixar mais. Eu parei de usar camisa polo. Não sei se você sabe, mas ela não gosta muito de camisa polo, minha esposa. Na época a gente namorava, ela não gostava muito, tinha algumas camisas polo que eu usava. Eu comecei a usar mais calça jeans, eu só gostava de usar bermuda o tempo todo. Eu comecei a usar mais perfume, eu passei a comer mais a pizza do Seven Grill. Sei aqui quem gosta da pizza do Seven Grill, eu gosto de pizza de qualquer lugar. Mas eu comecei a comer mais de uma forma especial da pizza do Seven Grill. Você sabe por que essas mudanças aconteceram na minha vida quando eu comecei a namorar a Lê? Porque eram coisas que ela gostava, eram coisas que ela se interessava. A Letícia nunca precisou me pedir para fazer essas coisas aqui, ela nunca precisou me forçar a fazer nenhuma dessas coisas que eu acabei de falar, que eu comecei a fazer. Eu fazia essas coisas de vontade própria, porque eu queria agradar a minha namorada na época, que seria minha futura esposa. Uma vez eu lembro que a gente teve uma briga bem feia, eu não sei se você sabe, mas quase que a gente terminou. Imagina, cara, se eu não casasse com ele, eu não sei o que seria da minha vida hoje. Mas a gente, enquanto namorava, a gente teve uma briga braba mesmo, assim, foi ou a gente ia terminar, ou dali a gente casaria de fato. E aí a gente, enfim, teve uma briga braba. Aí eu falei assim, cara, eu preciso reconquistar ela, vai ser minha última chance. O que eu fiz? Passei no Seven Grill, aí comprei uma pizza de chocolate gigantesca, assim, que ela amava, e aí cheguei na casa dela pra gente conversar com uma pizza gigante de chocolate. Aí eu não preciso dizer que eu reconquistei, a gente está casado há 9 anos, a gente tem uma filha, que a gente é apaixonado por ela. Algumas coisas acontecem na nossa vida e transformam a gente de verdade. Existem momentos assim, a gente conhece alguém, a gente passa por alguma situação e de fato parece que a nossa vida é transformada. Coisas que acontecem com a gente que levam a gente a fazer coisas diferentes que a gente fazia antes. O novo nascimento é assim de fato. Quando a gente tem o coração regenerado pelo Espírito Santo de Deus, a gente de fato é transformado. A palavra vai dizer que antes de conhecer o Senhor, antes de ter o coração regenerado, nós éramos mortos. Nós estávamos mortos nos nossos pecados. Aí o Espírito Santo pega a gente e traz a gente para a vida, ele muda completamente o nosso coração. E acontece algo aqui dentro que transforma a gente de verdade. E a partir desse momento a gente começa a fazer coisas também diferentes, que a gente não fazia antes. Essa é daquelas transformações que podem acontecer na nossa vida, na nossa história, das mais radicais, das mais intensas. E isso acontece na vida de todos aqueles que são regenerados. Eu já conheci pessoas que eram viciadas em drogas. Depois que elas foram tocadas de fato pelo Espírito Santo e nasceram de novo, elas conseguiram largar o vício. Eu já conheci pessoas insuportáveis, que ninguém tinha o prazer em estar por perto, muito menos em ser amigo
depois que foram tocadas pelo Espírito Santo, nasceram de novo, se tornaram pessoas amáveis, pessoas agradáveis, daquelas que todo mundo tem prazer em ter por perto. A transformação mais poderosa, mais forte que existe, só pode acontecer quando o Espírito Santo age no coração. E isso é algo que nenhum ser humano é capaz de fazer. Isso vale também para quem se diz crente. Muitos aqui provavelmente nasceram num lar cristão, têm pai e mãe cristãos, são levados para a igreja desde que nasceram, e esses também precisam nascer de novo, precisam passar por uma transformação assim. Todos nós, nascendo em lar cristão ou não, precisamos ter um momento assim na vida. Precisamos ter um momento em que a gente tenha a certeza, a convicção de que nós nascemos de novo. A gente precisa passar por esse tipo de transformação na nossa vida. Isso vai fazer uma diferença gigantesca na forma como a gente lida com Deus, na forma como a gente enxerga o nosso Salvador. Muitas vezes a gente vive como cristão, a gente vem para um lugar como esse, a gente diz que nos entregou, mas uma entrega que é feita só por obrigação, só porque falaram que esse é o certo a se fazer, ou eu fui ensinado assim a minha vida toda, ou meus amigos agora têm vivido dessa forma e isso parece ser o melhor. Isso não diz muito sobre a salvação da nossa alma. O texto que a gente leu aqui conta a história de um jovem que tinha muitas riquezas e ele aborda Jesus. E esse jovem, pelo diálogo que a gente lê aqui, ele claramente tinha uma preocupação sobre o destino da sua vida. Como que ele conseguiria a vida eterna? E ele pergunta isso para Jesus. Ou seja, ele tem noção de que as suas ações aqui nesse mundo, a forma como ele vive nessa terra, isso vai ter uma consequência na eternidade. E ele parece se preocupar com a relação que ele tem com Deus. E essa cena aqui do jovem rico com Jesus tem muito a ensinar para mim e para você sobre novo nascimento, sobre entrega real e verdadeira. Entrega que acontece só quando a gente nasce de novo de fato. O jovem rico parece estar muito preocupado com as regrinhas que ele precisava seguir, que ele precisava cumprir para ter vida eterna. Mas Jesus vai ensinar algo que é impressionante e é profundo para a gente hoje, que é: Deus não quer só o cumprimento de algumas regras, mas Ele quer sim uma entrega real, total, feita por amor. Uma entrega que é fruto de uma transformação real do coração. Essa é a diferença de quem nasce de novo para quem só segue Jesus por religião. Quem só segue Jesus por religião vai tentar entender quais são as regrinhas mesmo para obedecer. Para dizer, olha, como eu estou vivendo uma vida legal, uma vida perfeita, uma vida talvez bem vista pelas pessoas. Mas não é essa vida que Deus quer que a gente viva. Existem sim padrões de conduta, a gente falou sobre isso aqui alguns sábados, eu pude até pregar isso no domingo para a igreja. Existe sim um padrão de conduta, mas não é para a gente fazer isso só de uma forma externa, só de uma forma, enfim, exterior, para que as pessoas vejam, para que a gente se sinta melhor. É para que a gente faça isso de todo o nosso coração, e isso faz muita diferença. A nossa entrega precisa se dar pelo amor que a gente tem, pelo nosso Deus. É sobre isso que o trecho ensina para mim e para você. Não é só pela necessidade da gente cumprir um monte de regrinha, uma listinha, e a gente vai dando check. Senhor, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. É isso que você quer? Ou então, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Eu vou cumprir esses requisitos, eu vou fazer esses ritos, quem sabe eu consigo alcançar. A vida cristã não é para ser assim. A entrega verdadeira, apaixonada por Jesus, só vai acontecer quando a gente nasce de novo de fato. Existe algo que precisa acontecer lá dentro, de verdade. O Espírito precisa tocar. E aí nesse trecho a gente vai aprender sobre entrega verdadeira. A primeira coisa que eu quero destacar é que uma entrega verdadeira é uma entrega sem limites. Entrega verdadeira é uma entrega sem limites. A entrega verdadeira da nossa vida a Jesus não se importa com os limites. O jovem pergunta para Jesus: mestre, o que farei de bom para alcançar a vida eterna? Ele está querendo saber o que ele precisa fazer para ir para o céu. Quantas vezes a gente se questiona isso? Quantas vezes a gente quer saber sobre isso? O que eu preciso fazer para ir para o céu? O que eu preciso fazer para
sei lá, não entrar em disciplina na igreja? O que eu preciso fazer para tocar no louvor? O que eu preciso fazer para servir nesse lugar? E Jesus dá uma resposta normal, aquela que qualquer judeu naquele tempo já deveria saber. Se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos, obedeça os mandamentos. Você já sabe disso. Um judeu naquele tempo, desde que nascia, ouvia sobre isso. E aí o jovem então pergunta, quais? Jesus, cheio de paciência, responde, todas aquelas que estão nos 10 mandamentos. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame o seu próximo como a si mesmo. Só que aí o jovem reflete na sua vida, ele percebe que ele pratica essas coisas, mas ele ainda sente que falta alguma coisa. Essa pergunta me intriga, porque ele sabia o que era para ser feito. Ele já sabia quais eram as regrinhas. Ele já tinha lido a Bíblia lá do seu tempo, o Antigo Testamento, era o que ele tinha em mãos. Mas ele sente que falta alguma coisa. E é sobre isso que ele quer que Jesus fale. Essa é a pergunta real. Porque não tem problema a gente querer saber de verdade, sabe? Às vezes eu recebo jovens no gabinete que perguntam, mas Felipe, qual é o limite entre, sei lá, eu trabalhar muito e querer ser alguém bom na minha carreira, na profissão, ou tornar isso uma idolatria? A questão não é a pergunta, mas é a motivação por trás dela. Sacou? A questão não é saber, Senhor, o que eu realmente não posso fazer, o que realmente é pecado. Às vezes eu quero saber isso de coração. A questão é quando a minha motivação por trás não é essa. A questão é quando eu estou me preocupando muito mais com os limites que eu tenho do que com o amor de fato que eu sinto por Jesus. Porque quando eu passo a amar a Deus de verdade, o que eu vou querer saber é, Senhor, o que eu preciso fazer para te agradar de verdade? O que eu preciso fazer para que eu esteja cada vez mais perto de você? E é isso que Jesus vai responder para ele. Olha, você quer me seguir então? Você quer ser perfeito? Vai, vende tudo que você tem. Aí você vai poder andar comigo. Mas não era isso que ele queria ouvir naquela hora. É alguém que consegue perceber que falta alguma coisa, mesmo que ele estivesse se esforçando para cumprir todas as regras que ele já sabia. Só que Jesus vai na raiz da questão. Porque não adianta você pegar toda a lista, talvez que a Bíblia traga, e aí você cumpre toda aquela lista. Suponha que tem 100 itens, você cumpre 99, mas falta um. Vai faltar alguma coisa lá dentro. Não tem jeito. A vida cristã não é uma vida de regrinhas. Jesus vai falar, olha só, o problema do seu coração é o ídolo que você tem aí dentro. Você ama muito as suas riquezas. Vai, vende tudo que você tem. E se você fizer isso, eu vou te dar uma riqueza muito maior no céu. É isso que você quer? Lembra, o jovem perguntou o que ele precisava fazer para ir para o céu. Ele queria ir para o céu. Só que ele não entendia do que se tratava o céu. Isso faz toda a diferença. Se ele quisesse de verdade o céu, ele faria o que Jesus tinha ensinado ele a fazer. Mas ele amava muito a riqueza que ele tinha. A riqueza tomava conta do seu coração. O jovem tentava entregar outras coisas, mas aquilo ele queria pertinho dele. Provavelmente ele era um cara avarento. Ele amava o que ele tinha. Você consegue perceber que quando o jovem faz essa pergunta sobre que mandamentos ele precisava obedecer, ele só quer saber até onde ele tem que ir. Qual é o limite, Jesus? Eu vou tentar explicar dando uma ilustração. Eu já usei essa ilustração aqui, mas eu vou falar de novo. Há muito tempo atrás, a gente tinha, quando a igreja era bem menor, quando era lá na sede antiga ainda, o grupo de adolescentes chamava UPA, União Presbiteriana de Adolescentes. Aí, naquela época, tinha um negócio chamado Papupa, o papo da UPA. Aí separavam homens, mulheres, eram lá, sei lá, uns 10, 8 adolescentes homens, umas 5, 8 adolescentes meninas, separavam em salas e a gente discutia sobre assuntos. Me lembro que eu participava dessa, dos meninos, e aí eu lembro, cara, que às vezes falava sobre masturbação. Aí a pergunta dos caras era sempre assim, mas como que é pecado ou não é? Será que isso é pecado? E se eu fizer pensando em tal coisa? E se eu fizer de tal jeito? Todo mundo queria saber qual é o limite. Por quê? Porque a gente queria fazer isso. Esse que é o ponto. Os caras queriam se masturbar, queriam entrar nesse pecado. E eles queriam saber, cara, qual é a forma que eu talvez consiga fazer isso sem que eu não peque diante de Deus, porque eu quero pecar. Qual é o limite? Qual é o limite?
É o que a gente mais ouve. Qual é o limite entre algo que é lícito e bom, criado por Deus, e quando que isso se torna um pecado, quando isso se torna desagradável? Porque a gente quer ficar nesse limite aqui, ó. A gente quer fazer o máximo que a gente pode até não se tornar um pecado. E é sobre isso que Jesus está tratando aqui com esse jovem. Ele, na verdade, queria saber quais eram esses limites. Muitas vezes a gente quer viver a nossa vida com Deus dessa forma, como se a vida com Deus fosse um monte de regrinha. Aí eu tenho que cumprir, senão ele vai se entristecer. Ó, você pode ir até aqui, você pode fazer tal coisa, não, isso aqui você não pode fazer, aquilo ali você pode. Ó, faz uma oração de tal jeito, e aí você vai ficar de boa. A gente precisa aprender, a gente precisa entender que a vida cristã não é uma vida de regras, é uma vida de amor. A vida cristã é uma vida de amor. Quando a gente aprender isso de verdade, a gente vai parar de ficar perguntando qual é o limite de tal coisa? Até onde eu posso ir? O que eu posso fazer? O que é considerado pecado? Quando a gente começa a se importar com esses limites, isso talvez possa ser um indício de que a gente não tenha nascido de novo. Quando a gente fica cumprindo regrinha, a gente tende a entregar só o que as regras definem. Quando a gente ama, a gente quer entregar tudo. E essa que é a grande diferença. Quando eu fazia as coisas para agradar a Lê, que era minha namorada na época, eu fazia de todo o coração, porque eu queria agradar a ela. Eu não precisava que ela me dissesse, ó, faz tal coisa, ó, deixa de fazer tal coisa, porque isso aqui eu não gosto. Eu não precisava. Eu fazia de todo o meu coração. Aquele jovem perguntava para Jesus, quais são essas regrinhas, Jesus? O que eu preciso fazer para ter vida eterna? Mas no fundo ele sentia que faltava alguma coisa, ainda que ele tentasse o máximo, ainda que ele se esforçasse para entregar todas as outras coisas. Sabe o que isso vai ensinar para mim e para você? Principalmente nesse primeiro ponto aqui, é que quando a gente não entrega tudo, sempre vai ter um vazio no coração. Quando a gente não entrega tudo, sempre vai ter um vazio lá dentro. E a gente vai tentar preencher de alguma forma. E a gente vai tentar arranjar explicações para ele. Mas sempre vai existir. Porque para Jesus, ou a gente entrega tudo, ou a gente não está dando nada para ele. É por isso que existe a necessidade do novo nascimento. Porque quando a gente nasce de novo, a gente consegue entregar tudo. Ou melhor, quando a gente nasce de novo, o nosso desejo é entregar tudo, porque a gente não consegue mais imaginar na nossa vida sem Jesus. Para aquele jovem, a riqueza ainda ocupava o lugar central do seu coração, o lugar que Deus deveria ocupar. E quando a gente nasce de novo, a nossa intenção verdadeira muda e começa a ser, Senhor, eu agora quero viver para você, Senhor, agora eu quero te dar prazer, eu quero te entregar tudo, ainda que eu precise vender tudo que eu tenho, ainda que eu precise fazer isso que você quer de mim. Eu não quero saber dos limites, até onde eu posso ir. Olha que coisa bonita, quando a gente vê Jesus sendo batizado por João, lá em Mateus 3, no finalzinho do capítulo, Deus vai falar para Jesus, né? O texto diz que vem uma voz dos céus que diz, esse é o meu filho amado em quem me agrado. Depois Deus, o Pai, vai repetir essa afirmação quando Jesus é transfigurado diante de Pedro, Tiago e João. Ó, esse é o meu filho amado, de quem eu me agrado, em quem eu tenho prazer. O Pai não fala assim, ó, esse é o meu filho amado, nele eu não me entristeço. A gente já falou sobre isso aqui algumas vezes. A gente tem a mania de achar que Deus é aquele cara carrancudo, que só fica assim, ó, não me entristece não, hein? Ó, não faz isso não porque isso é pecado. Não. Deus, ele se agrada, ele sente prazer quando a gente faz coisas que o glorificam. Jesus vivia dessa forma, por isso que o Pai falava, ó, esse é o meu filho, eu tenho prazer nele. Imagina o Pai falando isso, eu me alegro no meu filho. E uma vez que nós nos tornamos também filhos de Deus, por meio de Cristo, a gente começa a poder viver, e a gente deve viver dessa forma, agradando ao Senhor de fato.
A gente deve viver a nossa vida com essa perspectiva. Se eu nasci de novo, eu preciso agora pensar, o que eu posso fazer que alegre o coração de Deus? Como eu posso viver de forma que eu dê prazer ao meu Salvador? Muitas vezes a gente se preocupa com coisas que apenas entristecem a Deus. A gente realmente tende a focar nas regras. Não faça, não haja, não isso, não aquilo. É claro que é bom a gente ter esse tipo de temor no coração. Tem coisas que eu realmente não devo fazer. Quando você olha os 10 mandamentos, todos eles começam com não. Não é para fazer isso. Não faça isso, não faça isso, não faça isso. Mas é Deus deixando claro para o povo, olha, vocês estão cheios de pecado, vocês têm que entender que isso realmente não é para fazer, isso vai fazer mal para vocês. Mas quando a gente nasce de novo, depois que Jesus vem, a gente entende hoje todo o plano de redenção, como a gente é salvo, como Deus nos ama em Jesus. Agora a gente pode e deve viver como Ele também, agradando agora ao nosso Deus. A gente precisa aprender a viver para Jesus a ponto de não se importar com as regrinhas. A gente pode e deve viver de uma forma em que a gente queira agradar. Quando a gente nasce de novo, a gente consegue viver dessa forma, a gente se entrega de forma espontânea. Tudo que a gente começa a fazer para o Senhor é fácil, é leve, traz alegria para o coração. A gente não fica se preocupando com o tempo investido. É por isso que você vê uma galera servindo aqui com tanta alegria, com tanta disposição. É por isso que você vê pessoas que estão aqui quase todos os dias, porque é uma bênção servir, é uma alegria a gente poder se entregar para o nosso Salvador, para aquele que fez algo que a gente nunca poderia fazer, que perdoou o nosso pecado, que mudou a nossa história, que amou a gente com um amor que a gente não encontra em nenhum outro lugar. A entrega verdadeira não se importa com os limites. A segunda coisa é que a entrega verdadeira é uma entrega obediente. A verdadeira entrega é obediente de forma integral. A primeira resposta que Jesus dá para aquele jovem é sobre obediência. Você quer entrar na vida? Se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. Guardar aqui é obedecer. É a ideia de você fazer aquilo que a palavra ensina de fato. Jesus está falando, você quer entrar na vida, você quer ter a vida eterna, então obedeça os mandamentos. Só que é curioso que o jovem, no primeiro momento, naquela primeira resposta, para Jesus ele vai dizer que ele já fazia aquelas coisas que Jesus tinha dito. O jovem já obedecia aqueles mandamentos. Só que a riqueza que ele tinha não fazia dele alguém 100% obediente. A riqueza ainda ocupava um lugar no coração dele, de modo que, ainda que ele obedecesse todas as regrinhas, ele não tinha entregue ainda o coração 100% para Jesus. O que mais agrada ao nosso Salvador é uma vida obediente, mas uma vida obediente de forma integral, completa. Não adianta a gente querer pegar a Bíblia e trazer só alguns trechos dela para a nossa história, para o nosso coração. Você entende? Toda ela é a revelação perfeita de Deus. É claro que quando a gente lê a Bíblia inteira, a gente vai ver coisas ali que vão nos confrontar, porque elas vão denunciar o pecado do nosso coração. E são essas coisas que Deus quer realmente tratar. E essas coisas vão ser difíceis. Porque se eu não tenho problema com a mentira, não mentir para mim é muito fácil. Mas se eu tenho problema com a pornografia, vai ser difícil eu largar e abandonar isso. Esse é que é o ponto. E quando a gente vai para a palavra, a gente vai perceber que Jesus vai querer da gente uma obediência integral. Aquilo que a gente acha fácil e aquilo que a gente também acha difícil. Só que a questão é que isso é possível, galera. É possível em Jesus. Quando a gente nasce de novo, a gente passa por isso, por essa experiência. Com aquele amor que a gente tem no coração, com aquela alegria de querer viver para Jesus. Parece que a gente diz sim para as coisas de Deus com muito mais facilidade. Só que parece que diante da caminhada, ou à medida que o tempo passa, a gente meio que se distancia de Deus, a gente se deixa esfriar, a gente se distancia. E aí alguns pecados parecem voltar a ficar mais difíceis para a gente dizer não. Mas a palavra de Deus não muda. E a gente continua sendo chamado a obedecer de forma 100% integral.
Infelizmente, a gente às vezes tenta viver com alguns pecados como se Deus não se importasse. Aí a gente começa a falar, igualzinho o jovem rico: Senhor, mas eu faço todas essas coisas. Senhor, mas eu vou aos cultos todos os sábados lá no Gol. Senhor, mas eu estou nas reuniões de oração. Senhor, eu estou participando já de uma célula. Mas Senhor, eu estou indo já no meu discipulado. Senhor, eu tenho orado toda vez que eu vou dormir para agradecer pelo meu dia. Senhor, eu estou fazendo todas essas coisas. Eu participo quando tem vigília aqui. Aí Jesus fala: pô, que maneiro. Então agora, seja manso e obedeça aos seus pais. Aí parece que a gente volta triste, porque é aquilo que a gente não queria fazer. Aí Jesus olha e fala: caramba, que maneiro, você está fazendo um monte de coisa. Então agora, tenha um namoro santo, ou então termina esse namoro. Aí a gente faz igual o jovem rico, vira as costas triste, porque a gente não quer abandonar isso. Consegue perceber? Às vezes a gente lê as histórias bíblicas achando assim: pô, o jovem rico fez isso, eu sou diferente. Mas se a gente lê com um pouco mais de calma, a gente consegue aplicar tudo isso na nossa vida. Quantas vezes a gente faz igualzinho o jovem rico? A questão é que, para a gente, a riqueza não é problema. A gente não é rico, talvez. É fácil, não tem problema. Se Jesus pedir para eu vender meu carro, eu vou vender, mole vender. Eu nem sou apegado, tranquilo. Mas se Jesus pedir para a gente deixar, ou para a gente largar exatamente aquilo que a gente quer manter, esse é que é o ponto. E é isso que a história do jovem rico vai ensinar para mim e para você. E é por isso que ela é desafiadora, porque ela vale para a nossa vida hoje, no século 21. Existem coisas que são difíceis mesmo da gente largar, e talvez sejam as únicas coisas que têm feito a gente sentir aquele vazio no coração, igualzinho o jovem rico, porque a gente faz um monte de coisa, e a gente tenta cumprir todas as regrinhas, mas só falta uma coisinha, e essa coisinha eu não estou conseguindo abandonar. E talvez se a gente estivesse diante de Jesus igual o jovem rico, a gente diria: Senhor, eu estou fazendo tudo, o que me falta ainda? Enquanto você está me ouvindo, talvez você saiba o que está faltando ainda. E é isso que Jesus quer que você largue. É isso que Jesus quer que você abandone. É isso que Jesus quer que você trate no seu coração. E cada um tem a sua dificuldade aqui. E cada um sabe qual é ela. E a Bíblia vai ensinar que ou a gente vive entregue de forma 100% obediente, ou a gente vai viver uma farsa. Porque, sinceramente, a gente via aqui semana após semana, é bom, é legal, mas se a gente não está vindo com o coração de verdade para adorar Jesus, para buscar Jesus, talvez a gente esteja vindo igual o jovem rico. Será que é isso que Deus quer para mim e para você? O que será que a gente precisa acertar no nosso coração? Jesus vai ensinar em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e os obedece, esse é o que me ama. A Bíblia vai ensinar isso para a gente. Obediência não é uma questão de regras a serem cumpridas. Obediência é uma questão de amor. Obediência é uma questão de amor. E é impressionante assim, depois que eu tive a Manu, que eu me tornei pai, hoje eu entendo isso com mais profundidade. Porque antigamente eu tinha dificuldade de entender isso, sendo bem sincero. Porque eu pensava assim, cara, obedecer é obedecer. Deus fala para obedecer. É muito difícil você imaginar e pensar assim, cara, eu vou obedecer por amor. Às vezes a gente até consegue viver dessa forma, mas é difícil. Tem vezes que você obedece, mas naquela força do ódio. Beleza, aí você entende, cara, eu estou fazendo isso por amor, mas eu não tenho nenhum prazer nisso. Eu estou fazendo porque eu preciso fazer. Mas aí eu me tornei pai, eu tive a Manu e eu começo a perceber que existem coisas que eu simplesmente mando que ela obedeça. Porque eu sei que vai fazer bem para ela e ela não tem a menor noção do perigo que ela está correndo, se ela simplesmente não me obedecer. Às vezes não é nem por questão de perigo, às vezes é uma questão de rotina da nossa vida. E ela tem que obedecer. E ela muitas vezes retruca e berra e faz manha, mas ela tem que obedecer, e isso é para o bem dela.
Mas é difícil, porque aí Deus pega essas coisas e fala, tá vendo como você faz? Você é igualzinho. E você é adulto, é pior ainda. Quem nasce de novo obedece por amor. E é isso que o trecho ensina pra gente. E por fim, o que eu acho mais lindo aqui desse trecho é que a verdadeira entrega, ela é plenamente satisfatória. A entrega verdadeira, ela vai dar pra gente a melhor recompensa. É a resposta que Jesus dá para o jovem rico. Talvez a gente não perceba no primeiro momento, mas olha que coisa gloriosa. Jesus vai dizer, você quer ser perfeito então? Você já faz um monte de coisas, você já obedece a todos os mandamentos, você quer ser perfeito? Vá, venda os seus bens, dê o seu dinheiro aos pobres e você vai ter um tesouro nos céus. Depois que você fizer isso, venha e siga-me. Depois que você fizer isso, você vem e pode caminhar do meu lado. Já pensou se a gente hoje pudesse ler uma história com 13 discípulos? Já pensou se esse jovem rico tivesse obedecido a esse chamado de Jesus, tivesse vendido tudo? Talvez fossem 13 discípulos. Mas não foi assim. Mas Jesus deu essa oportunidade para ele. Se ele fizesse aquilo, ele poderia voltar e ele teria o prazer e o privilégio de seguir a Jesus, de caminhar pertinho dele. A melhor recompensa de uma entrega verdadeira é a proximidade de Jesus para sempre. É a gente ter a presença do nosso Salvador o tempo inteiro, por onde a gente vai. A melhor recompensa que a gente pode ter de uma vida entregue, de uma vida obediente, é a certeza da presença de Jesus enquanto a gente vive e por toda a eternidade. C.S. Lewis vai falar uma coisa muito legal no livro que ele escreve chamado Peso de Glória. Ele vai dizer sobre algumas promessas que a Bíblia faz para a gente e ele faz uma conclusão linda demais. Ele diz o seguinte: as promessas das Escrituras podem ser resumidas de modo geral em 5 pontos. É prometido a nós que estaremos com Cristo, que seremos como Cristo, que teremos glória, que seremos de alguma forma saciados e que teremos uma espécie de posição oficial no universo, governando cidades, julgando anjos, isso tudo na eternidade. E é verdade, quando você lê a Bíblia, você vai ver que esses 5 pontos são verdadeiros. Só que aí C.S. Lewis vai e fala a seguinte questão: a primeira pergunta que eu me faço acerca dessas promessas é: por que nós precisaríamos de qualquer outra, senão a primeira? De que estaremos com Cristo. Isso é lindo demais, e é uma verdade para mim e para você. Se a única promessa de Jesus a respeito da eternidade fosse essa, que nós estaremos com Cristo para sempre, o que mais a gente poderia querer? E isso é uma realidade, isso é uma verdade para mim e para você, e pode ser uma verdade hoje, enquanto a gente ainda luta nesse mundo caído contra os nossos pecados. A melhor parte da gente é nascer de novo, a melhor parte da gente viver uma vida entregue é nós termos a presença de Jesus enquanto nós vivemos e por toda a eternidade. A presença de Jesus é a coisa mais preciosa que a gente pode ter e ela é acessível a mim e a você. O que é melhor do que a presença de Jesus? Isso é maravilhoso demais. Eu quero trazer 2 aplicações para a gente. A primeira: diante de tudo que a gente falou, diante de tudo que a gente viu, não se preocupe com os limites, apenas se entregue e obedeça. A gente não pode se esquecer de que a vida cristã, ela deve ser baseada no amor que a gente tem por Jesus, não no conjunto de regrinhas. Eu sei que talvez você esteja aqui no nosso meio e você esteja ouvindo coisas aqui pela primeira vez, talvez você esteja no início da caminhada cristã, talvez você tenha ouvido a vida inteira, porque é normal a gente ouvir isso no meio secular, é normal a gente ouvir isso em outras religiões. A gente precisa se esforçar para conseguir o favor de alguma divindade ou do Deus que as pessoas falam que existe. A gente precisa se esforçar, a gente precisa fazer boas obras, a gente precisa ter uma conduta ética, moral, a gente precisa fazer coisas que as pessoas achem legais da gente. Mas quando a gente aprende sobre o Evangelho, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vai perceber que a gente faz essas coisas porque a gente já é amado por Jesus. A gente faz por amor,
Porque agora a gente quer se relacionar com esse Deus que nos salvou. Não é porque Ele obriga a gente a fazer isso. Não é que Ele fala assim, ó, eu te salvei, agora faz isso, agora você vai me obedecer. Jesus não age assim, pelo contrário. Jesus olha pra gente e fala assim, olha só, eu sei que vocês não têm a menor condição de obedecer a nada. Então vamos fazer o seguinte, eu vou pra cruz, eu morro por vocês, eu pago o preço pelo pecado de vocês. Agora o que eu peço a vocês é, façam como eu fiz. Vivam como eu vivi, me obedeçam, e isso para o bem de vocês. E a gente olha para isso e fala, tá bom, então é isso que eu quero fazer, porque eu quero te imitar, porque eu quero ser como você, e eu quero agradar o seu coração. Agora eu quero você do meu lado todos os dias. Como que eu faço, Jesus, para ter você do meu lado todos os dias da minha vida? Se para ter você todos os dias da minha vida, eu precisar obedecer isso aqui, então eu vou obedecer com todo o meu coração. É assim que é a vida cristã. É isso que o Evangelho ensina para mim e para você. Isso que significa viver sem pensar nos limites. Cara, quanto mais eu puder fazer para agradar o meu Salvador, melhor. Eu quero viver de forma santa, porque eu quero ter Ele aqui do meu lado. Aí a gente vai aprender que a pior consequência do pecado não é a disciplina, a pior consequência do pecado não é o que vai acontecer, o que as pessoas vão pensar, mas é que eu vou perder a presença do meu Salvador do meu lado, entende? É isso que precisa mover o nosso coração. Tudo que eu puder fazer para o meu Salvador, eu vou fazer. Eu quero ter Ele do meu lado, eu quero viver para a glória do meu Deus. Quanto mais nós amarmos o nosso Salvador, mais a nossa entrega vai ser espontânea, leve, cheia de alegria, porque a gente começa a entender para quem e por qual motivo nós vivemos. Aí algumas sugestões aqui para gente. Se proponha a vir a todas as reuniões que tem aqui na igreja, se proponha a vir aqui a todos os cultos de sábado, se proponha a participar mesmo de uma célula, a ser assíduo ali na sua célula, a ajudar o seu líder, se proponha a participar do discipulado de verdade, ajude o seu discipulador, abra o seu coração de verdade, não minta, não esconda pecado, preste contas de verdade sobre o que tem acontecido na sua vida, não trate os cultos aqui como uma reunião qualquer, não trate a célula como algo sem importância, não trate as reuniões de oração como algo sem valor nenhum. É sobre isso que a gente está tentando falar aqui a noite toda. A ideia de viver sem se importar com os limites, sacou? Tipo assim, pô, então o que eu tenho que fazer? Tem que vir fazer, tem que dizer não para isso? Cara, não é essa a ideia. A ideia é, Senhor, o que mais eu posso fazer para te agradar? Caramba, se eu for lá naquele culto e te louvar com todo o coração, eu vou te agradar mais, então eu vou ser o primeiro a chegar naquele lugar. E eu vou cantar com toda a minha vida, eu vou cantar com toda a minha força. Sacou? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Não é porque senão o pastor vai encher teu saco porque está vendo você faltar aqui. Sinceramente, galera, não é por isso que eu estou pastoreando aqui. Não é para isso que, enfim, eu estou aqui servindo. Podia ter 10 pessoas aqui, podia ter 1000 pessoas aqui. A quantidade para Deus não importa tanto. A motivação do coração, sim, ela importa. É melhor ter 10 pessoas aqui, totalmente sedentas, com o coração apaixonado, amando o Senhor, aquecido, do que ter 1000 pessoas que não estão nem aí, que estão vivendo sem temor, que estão namorando de qualquer jeito, que estão fazendo qualquer coisa como se Deus não se importasse. Esse é que é o ponto. Quando a gente se entrega de verdade para Jesus, a gente se entrega, a gente dá tudo que a gente tem e mais um pouco, porque a gente entende que a nossa vida agora pode ser vivida para a glória dele, para o prazer dele, e aí eu não me importo com as regrinhas, eu quero fazer o que eu mais puder fazer para que ele se alegre com a minha vida. Segunda aplicação, experimente a alegria e o prazer de uma vida totalmente entregue. Talvez você tenha me ouvido aqui essa noite toda pensando assim, caramba, tudo isso é difícil, caramba, então talvez seja mais pesado do que eu imagine. Se você pensou isso até agora, eu acho que eu me expressei muito mal a noite toda. Porque uma vez que a gente vive desse jeito, se você está entendendo tudo que eu estou falando até agora, você vai perceber que você nunca vai encontrar prazer maior do que viver dessa forma.
E esse é o ponto da vida cristã. Você nunca vai encontrar uma alegria maior do que a alegria de viver uma vida 100% entregue para Jesus. Nunca. Nem todo sexo, nem toda a mulher ou o homem, nem toda a riqueza, nem todo o dinheiro, nem todo o bem, nada disso vai te trazer a alegria de uma vida vivida completamente entregue a Jesus, uma vida santa, uma vida que se rende todos os dias. Nenhuma alegria é igual a uma vida assim. Infelizmente, no trecho que a gente leu, o jovem rico saiu triste do encontro com Jesus. Mas ele saiu triste porque ele não conseguia enxergar que a vida dele era curta demais. Ele não conseguia enxergar que a vida com Jesus, ou melhor, Jesus, era muito melhor do que as suas riquezas. Sabe o que é legal? Que quando você continua a história, logo depois do encontro com o jovem rico, Jesus vai se encontrar com outro cara chamado Zaqueu. Um cara que era odiado pelo povo judeu, um cara que era chamado de publicano. Publicano naquele tempo era quem cobrava os impostos do próprio povo. Ele era judeu, mas cobrava impostos dos judeus. Aí ele roubava. Era alguém que o povo odiava. E aí esse cara, chamado Zaqueu, vai ter um encontro com Jesus. Só que um encontro completamente diferente desse do jovem rico. Jesus não precisa falar nada para ele, ele simplesmente olha para Jesus, a sua vida é transformada, e ele diz que ele vai retribuir 4 vezes mais se ele roubou de alguém. Por vontade própria, ele mesmo quer ressarcir, se em algum momento ele fez alguma coisa que estava, enfim, de forma injusta, se alguém foi prejudicado pela sua corrupção. Jesus não precisou falar isso para ele, como falou para o jovem rico. Zaqueu faz isso de vontade própria. Por quê? Porque quando a nossa vida é transformada de verdade por Jesus, a gente não vai precisar do conjuntinho de regra. Jesus não precisou falar isso para ele, ele fez. Quando a gente é transformado de verdade, a gente sabe o que precisa fazer. A gente não precisa que o pastor diga. A gente não precisa que, sei lá, o nosso líder de célula diga. Ou que nosso pai ou nossa mãe digam. Ou que o nosso marido ou nossa esposa digam. A gente já sabe o que é para fazer. Zaqueu vai fazer isso com alegria, porque Jesus se torna suficiente para ele. E foi isso que o jovem rico não tinha entendido. E é isso que eu e você, às vezes, também não entendemos. E é por isso que a gente se frustra tanto quando alguma coisa sai contrário aos nossos planos. É por isso que a gente se entristece tanto quando acontece alguma coisa na nossa vida que a gente não queria que acontecesse. Quando a gente começa a entender que Jesus é suficiente, a gente vive de uma forma muito melhor, muito mais prazerosa. A gente consegue deixar o pecado para trás, porque a gente sabe que isso vai atrapalhar a nossa vida com o nosso Salvador, e a única coisa que a gente não quer é que algo atrapalhe a nossa vida com o nosso Salvador, nosso relacionamento com o nosso Salvador. Toda entrega vale a pena, mas quando ela é feita por amor, quando a gente dá tudo que a gente tem, isso vai evidenciar um novo nascimento, e com certeza vai trazer esperança de que a gente tem o nosso Salvador do nosso lado para sempre. Nada é melhor do que isso. Eu e você somos muito amados por Deus. A gente pode ter prazer no nosso Salvador e a gente pode dar prazer ao nosso Deus. A gente não deve viver só para não entristecer. A gente pode e deve viver para a glória dEle e para o prazer dEle. Tente esquecer um pouco as regras. As regras vão dizer, olha, não faça isso, não faça aquilo, não seja assim. Quando a gente vive por amor, a gente muda a nossa forma de pensar. A gente começa a pensar, Senhor, o que eu posso fazer para te alegrar? O que eu posso fazer para te agradar? Como eu posso me aproximar mais de você? É assim que eu quero viver e é assim que eu vou fazer de agora em diante. Se você já teve um encontro real com Jesus, você é convidado a se aproximar mais ainda dele. Se você nunca teve essa experiência com Cristo, de nascer de novo, então ore, meu irmão, ore, minha irmã. Peça isso a Deus. Peça ao Senhor que visite você, que fale profundamente ao seu coração. Só Ele pode fazer essa obra aí dentro da sua vida, na sua alma. E eu vou além. Ele deseja fazer isso na sua vida, Ele deseja fazer isso no seu coração. Então peça isso com tudo que você tem para a glória dEle.
Amém. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, obrigado porque ela transforma a gente e muitas vezes ela confronta também, Senhor. Ajuda a gente a ter uma vida que te alegra, ajuda a gente a viver para a tua glória, para te dar prazer, para que o Senhor seja exaltado, Senhor. Ajuda a gente a aprender nessa história curta do jovem rico, a entender, Senhor, que você é a coisa mais preciosa que existe, Jesus. Que se em algum momento da vida você pedir para a gente entregar aquilo que a gente não deseja, que a gente entenda, Senhor, que isso é para o nosso bem. E a gente, na verdade, Senhor, vai ter como resposta ou como recompensa algo que é muito melhor, que é a sua presença para sempre. Ajuda a gente a abandonar todo o pecado, a deixar para trás tudo que o Senhor não quer que exista na nossa vida, Senhor. E ajuda a gente a viver para a tua glória para sempre, Senhor. Ajuda a gente a se entregar 100%, ajuda a gente a viver para o Senhor. Por favor, Deus, com todo o nosso coração, a gente deseja isso, a gente quer isso. Ajuda a gente a fazer isso por amor, Senhor, não por um conjunto de regras. Que a gente viva dessa forma, no nome de Jesus. Amém, Senhor, amém.